my story, to sell my... Tudo bem com vocês, pessoal? Então, eu resolvi falar com vocês hoje por questões até de direitos autorais, vocês vão entender daqui a pouco por quê, e eu vou contar para vocês uma história que aconteceu devido a essa disciplina que a gente teve, que eu tive o prazer de participar com a professora Francesca, com a Juliana e com o Limário. Então, eu vou contar para vocês o motivo que me trouxe até aqui, né? Falando já desde já que o quanto essa disciplina, né? Acho que esse vídeo vai mostrar isso, o quanto que essa disciplina influenciou numa coisa muito grande na minha vida e na vida de alguns alunos também, de muitos alunos, eu espero. Aqui eu coloquei um resuminho que a gente pode voltar aqui, como vai ficar gravado, mais ou menos uma síntese dos vídeos que eu vou passar aqui para vocês hoje. E eu estou chamando essa apresentação de No Borders e logo, logo vocês vão entender o motivo. Então, eu me lembro que em uma das aulas de vocês deixaram esse questionamento, né, que a gente tinha que refletir nas leituras que a gente fez em sala de aula, em tudo que a gente tinha aprendido com o Limário, com a Francesca, com a Juliana, e a gente tinha que conversar. Então, eu resolvi partir desse pressuposto aqui para fazer esse vídeo de hoje e ter uma conversa referente a isso. Então, desde esse questionamento de decolonial, né, essa visão decolonial do ensino, nas minhas aulas de inglês eu acabei empregando também. Então, eu acho interessante, eu trouxe esse meme aqui, que eu me lembro que eu estava em sala de aula, quando a gente estava tendo a disciplina, e eu tinha que, coincidentemente, ensinar os verbos no passado, apenas verbos regulares, e eu me lembro que eu não usei nada que tinha nos RCOs, etc. Eu levei essa imagem, estava bem ainda no auge daquele Attenzione, Pickpocket, levei a musiquinha, aí a gente trouxe frases bem simples do tipo Cabral descobriu o Brasil, Cabral discovered Brasil, e a gente tentou fazer uma leitura do que realmente aconteceu no Brasil, que não havia sido uma descoberta, mas uma invasão, e junto com os alunos a gente chegou a alguns verbos muito interessantes que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que são esses aqui, ó. Cabral invaded, destroyed, colonized, enslaved, marginalized. Então, cada vez mais eu fui entendendo que a gente consegue fazer ao nosso modo, que é essa frase aqui que eu gosto muito do Stavik, que em sala de aula, né, o sucesso na sala de aula depende muito menos do material, nas técnicas, e muito mais do que está entre o professor e os alunos. Então, seguindo aquela ideia da Catherine Walsh, ou da professora que fala das brechas, Ana Paula Duboc, ou ir para as grietas, a gente sempre consegue, e foi isso que aconteceu comigo, que é o que eu vou contar daqui a pouco para vocês. E também ficou muito forte nessas leituras todas que vocês colocaram, né, em tão pouco tempo, faz um nó na cabeça da gente, mas um nó bom. E um dos livros que eu mais gostei de ler foi esse do Nego Bispo, confesso que não conhecia, sabia o nome, assim, acabei comprando esse livro, e adoro essa parte que o Limário falou várias vezes, que é essa frase dele de quem nomina, domina, e como isso é importante, né, linguisticamente. E uma coisa que o Limário falou, que vocês também depois repetiram, a Francesca, a Juliana, a questão da ignorance, né? Trabalhar com essa questão da ignorância. Existe muita coisa que eu não sei, mas eu posso buscar e posso aprender e posso descobrir aquilo que eu não sei, né? Então, pressupor, assim, que nós somos todos ignorantes e reconhecer, né, desafiar essa questão de ignorância, achei uma coisa muito interessante. Aqui, eu não vou falar sobre isso, mas eu vou mostrar na prática como que eu utilizei as leituras de Anzaldúa, as leituras de mais aqui, um monte de gente, do Rifat Alarie, com o Gaza Writes Back, e aqui nesse livro aqui, acho que tinha o texto do Nego Bispo, o livro da Bell Hooks, então tinham tantos autores legais e tanta coisa interessante que a gente acabou estudando nessa disciplina, né, um grupo maravilhoso, que saudades dessa disciplina, essa disciplina vai deixar saudades. E uma coisa que ficava me doendo era assim, nossa, tanta coisa interessante, será que eu vou conseguir utilizar tudo isso em sala de aula? Aquela aula que eu fiz do Verbos no passado já me deu um exemplo assim de que dá para fazer, né, uma sementinha. E quando a gente estava quase terminando a disciplina,
E eu confesso, eu nunca havia estudado nada sobre essa questão de imigração, esses problemas que acontecem na Europa, parece que estavam tudo muito distante, né? Ocorre lá na Itália, na Grécia, não tem a ver com o meu lugar de fala, não me interessa. E eu vi que não é nada disso, né? É muito presente, é muito triste, e a gente tem que sim que intensificar esse questionamento e essa divulgação. E eu estou um dia em casa, nós estávamos em aula ainda, e surgiu um convite. Uma amiga professora me ligou e falou: tem uma editora do Nordeste, em João Pessoa, e eles estão precisando desesperadamente de 2 professores de inglês que deem conta de um livro de inglês que não venceu no PNLD passado, tem várias recomendações e eles querem que seja aprovado no PNLD, que é daqui 4, 5 semanas, a data para a entrega do livro. E eu conversei com a minha amiga, que é uma professora de inglês também, chamada Vera Halta, e a gente assumiu. Eu falei, ó, você vai pegar a parte do livro do professor, eu pego a parte do livro do aluno. Não sabíamos que livro era esse, sabíamos que era feito por uma super professora, uma doutora em linguística aqui do Sul, e assumimos que faríamos isso num período aí de 4 semanas, era um período super curto. O livro é de 400 páginas, que é o livro do primeiro, segundo, terceiro ano, todo junto, e mais o livro do professor com muito detalhe. E quando a gente recebeu o material, depois que a gente aceitou, fomos ver que material era esse. E o material, para nossa surpresa, se chamava If I must die, if I must. E esse livro No Borders, essa musiquinha de fundo aí, daqui a pouco ela vai aparecer no livro. Esse livro No Borders, eu achei muito interessante. Eu falei assim, olha aí, eu que não sabia nada de borders, né, desses estudos que a professora Francesca trouxe, as situações na Itália, a Juliana trouxe textos, o Limário sempre comentava. Eu falava, vai estar um momento, né? Só que eu acreditava que o livro chamado No Borders fosse um livro super nada tradicional, fosse bastante decolonial. E depois, quando a gente começou a descobrir os problemas, né? Por que esse livro não foi aprovado no último PNLD? A gente foi entendendo que internamente o livro não dialogava com o título. Então, esse título que pode parecer assim uma coisa bastante aberta, né, moderna, vai realmente querer discutir essa questão de borders, que é um tema bem final do século XX, século XXI, é um tema que nunca saiu de moda, né, porque é uma coisa que sempre existiu. Então, a gente pegou esse livro, ah, por isso até que eu não fiz nada escrito, né, preferi fazer um vídeo. Tem essa questão de direitos autorais, então aqui vai ficar só entre nós, por enquanto. O livro foi feito anos atrás por essa professora da UFRGS, aí, do Rio Grande do Sul, Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade, Luciana Pinheiro, que eu não conheço. Ela fez um livro muito interessante, bastante gramatiquento, diferente dessa proposta colorida, que vocês vão ver daqui a pouco, o caminhar por dentro do livro. E uma coisa que nos incomodou de cara já, né, fora o que a gente já tinha analisado o livro por dentro, foi essa questão do subtítulo, English for Brazilian Students. Em outro momento, talvez se eu não tivesse feito a disciplina, passaria despercebido. Mas a gente começou a refletir. Se é um livro que se propõe a não ter barreiras, né? Não ter borders, como é que é um livro feito para alunos apenas brasileiros, sabendo da quantidade imensa que nós temos de imigração interna no Brasil hoje, né? Alunos cubanos, bolivianos, venezuelanos, a gente vê em todo o Brasil, né, esse movimento, né, de sírios e tudo. Então, a gente pediu para a editora, e nesse ponto a editora foi bem interessante, porque muitas das coisas que a gente ia pedindo, então, veja, a editora nos contratou para fazer determinadas coisas. Então, tinha lá, eles queriam 12 novos vídeos com análise, questões de simulado de vestibular famoso, 40, eu acho, questões. Programas com listening, podcast, gráficos. Eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa para não ficar uma coisa muito chata, vai ser meio rapidinho. Então, mas uma coisa que nos incomodou foi esse nome, e a gente foi anotando, né? A gente tinha discussões a cada 2, 3 dias com a equipe lá de João Pessoa,
e a gente falou assim, isso aqui tem que mudar, porque não dialoga com o livro e com aquilo que a gente está pretendendo fazer. Aí eles trabalharam em várias possibilidades, a gente deu algumas ideias para tirarem isso, né? A gente queria um livro de inglês realmente sem fronteiras. Esse livro ia ser utilizado no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E as sugestões ficaram nessas coisas aqui. No Borders, English for Learners in Brazil, English for Everyone, English for a Diverse Brazil, ou English for Brazilian and Global Students. Como esse material foi feito todo muito à pressa, e o PNLD, eu acredito que é essa semana que eles estão enviando o livro pronto. Então, todas as ideias que a gente vai comentar aqui foram as ideias que foram aceitas, né? Muita coisa não foi aceita, a gente não consegue fazer milagre, mas a gente conseguiu, né? Tentou deixar o livro bastante decolonial, e muito em agradecimento à disciplina, esses autores todos que a gente conheceu. A maioria desses autores estão dentro do livro, tá? Paulo Freire, tá Bell Hooks, tá Anzaldúa, tá Cozy Kanki, tá o cara de Gaza, o Rifat Al-Arir. Então a gente conseguiu mudar esse nome, a gente não sabe qual nome que eles escolheram, tinha outras possibilidades também, mas já é bem melhor do que o nome antes, que era um livro só para quem era brasileiro. No livro, a autora falava bastante de Bakhtin, mas não foi isso bem que a gente viu essa visão de língua dentro do livro. O livro era bastante gramatiquento, e a gente tentou seguir, né, um pouco essa ideia do Leffa, que fala essa coisa do ir além, né? Uma língua que vai além, além daquilo que falamos, além do aqui e agora, além das fronteiras, né? Que era isso que a gente queria, e dialogar com essa questão de border, a língua que fosse além. Então, a gente tentou deixar o livro bem interessante para o aluno do século XXI. Esse aqui é um sumário, a gente pegou o livro desse jeito, muitas coisas a gente não pôde mudar, a gente não gostava do jeito que foi enquadrado, né, as unidades. Então, se você vê, o livro é bem tradicionalista, a cada 6 unidades é um ano letivo, então, 6 unidades para o primeiro ano, 6 para o segundo e 6 para o terceiro. Olhando assim rapidamente, a gente vai ver que no terceiro ano dialoga bastante com o título do livro. Vai falar de human rights, indigenous peoples. O restante do livro são assuntos que você vê em outros livros também. E a gente sabe, né? PNLD tem que seguir uma sequência lógica, não dá para fugir muito. Mas a gente tentou fazer isso. Então, esse aqui é o estilo do livro que a autora deixou pronto. Então, tudo que vocês vão ver aqui colorido e bonitinho é o jeito que já está no livro. Então, veja, a primeira página do livro começa assim, falando de oração e seus elementos constituintes. Então, esse tipo de coisa a gente não conseguia arrumar muito. Ela falava de um jeito muito complicado, e daí dava um exemplo com Brazilians speak Portuguese or an indigenous language. Mas ficava muito só assim no texto. A gente não via isso dentro do livro. A unidade 1 começa assim, com Food and Health. A receita, né, o que a gente conseguiu fazer foi incluir coisas. Então, isso a gente tinha liberdade. Essa aqui a gente pode deixar de um jeito mais decolonial. Colocamos coisas sobre a comida brasileira, os textos todos em inglês. Algumas coisas que a gente vai contar rapidamente aqui para vocês. Então, por exemplo, isso aqui nos incomodou. A gente não via a presença de negros, a gente não via a presença de indígena. Como a gente estava trabalhando com essa questão de borders, a gente deu ideia, né? E uma coisa boa, para essa editora, todos os vídeos que a gente quisesse, a gente podia indicar, eles iam tentar conseguir colocar os vídeos, e as imagens também. Qualquer imagem, eles nos deram acesso a 3, 4 bancos de imagens, então a gente conseguiu colocar imagens muito ricas. Nesse tipo de imagem, a gente deu dicas, mas isso aqui é o livro do jeito que foi feito, e a gente pediu para trocar, né, até mudamos algumas características para que incluíssem pessoas negras. Isso a gente fez em vários momentos do livro. E a gente pediu também que incluíssem pessoas indígenas. Achamos várias imagens, não é uma coisa muito fácil, a gente sabe, né, que não é um costume, mas o livro ficou bem diverso. As unidades dos livros, então, por exemplo, a unidade 6 vai trabalhar com guerra, vai falar sempre essa visão de Europa. Aqui tem o Trump, se bem que vai falar mal do Trump na questão da época do Covid. A gente tentava assim, a unidade vai falar dos Estados Unidos, vai falar de Europa, e vinha um texto da África, vinha um texto sobre a Ásia.
A gente fez isso pincelando no livro todo. Aqui tinha uma unidade sobre hip hop, também, sempre com elementos americanos. A gente tentou contrabalancear essas unidades, colocando uma visão nossa. Aqui, quando fala de pessoas bem-sucedidas, tem Oprah Winfrey, a Gloria Horsley e o Walt Disney, que são figuras americanas. Aqui a gente conseguiu incluir também figuras famosas asiáticas. A única parte que aparece alguma coisa muito ligada ao Brasil, à diversidade brasileira, é na unidade 11 do livro, quando a autora vai falar do berimbau, da Bahia e de danças africanas. A maior parte das unidades é sempre ligada aos Estados Unidos. Na unidade 15, então, veja, quando o livro está acabando, que vem essa questão dos refugees, que é o que o nome do livro se propunha a falar, mas isso a gente contrabalanceou, porque a gente foi, desde a unidade 1 do livro, a gente trouxe tópicos de refugiado, de textos com poesia, pegamos textos vindos, exercícios do Enem. O livro acho que ficou bem, bem diverso, ficou muito interessante. A gente não conseguiu colocar tudo, como eu falei, né? Aqui na parte do Indigenous Peoples, a gente colocou pessoas bem representativas brasileiras. Aqui, como a gente falou, né, a proposta colocada pela autora, que ela gostaria de ter um livro, que ela estava ali seguindo aqui os conceitos bakhtinianos. A gente não viu muito isso, o livro é bastante gramatiquento. Então, assim, só para ilustrar, aqui tem algumas coisas que a gente conseguiu colocar. Conseguimos colocar um vídeo bem explicativo, bem simples, e já colocamos nas primeiras unidades, lá quando começa o livro, que são alunos do primeiro ano, nós fizemos tudo assim, uma visão bem de professor, bem didática, com os transcripts, bem simples, com as traduções, e esse vídeo vai explicar os vários tipos de borders, o que é border. E a gente fez uma coisa que a gente se preocupou, como professor, talvez, fizemos um livro do professor bem explicativo, tanto que o livro do professor ficou gigantesco. Mas a gente deu mecanismos para que o professor trabalhasse bastante alguns temas, por exemplo, essa questão do border, que é uma questão importante de ser analisada. Então, aqui está só um pedaço da foto, né, mas a gente geralmente fez exercícios bem longos, que era um pedido. Anexamos uma hora ou outra exercícios do Enem, que também trabalha com essa diversidade, aqui o problema feminino, são questões bem famosas que a gente trouxe, o livro não tinha nada disso, o livro não tinha nenhuma questão de vestibular, então a gente lembrou, né, dialogou com essa questão de o aluno, queira ou não, ele vai ter que fazer um teste no final do terceiro ano. Aqui, alguns poemas que a gente conheceu no curso. Esse aqui eu não conhecia, essa frase famosa, né? This is the oppressor's language, yet I need to talk to you. A gente pegou daí uns poeminhas que tem essa parte da Adrienne Rich, que é americana. Então, a gente não consegue fugir, né? A gente pega bons exemplos, mas a gente fez um trabalho muito interessante, como é que o professor poderia trabalhar com isso em sala de aula. Aí, uma coisa que a gente conseguiu fazer, como a gente tinha muito acesso à imagem, então, por exemplo, aqui, quando citava lá, né, então tem uma unidade que tem um tópico gramatical que dialogava com uma questão do Enem que a gente pesquisou. Colocávamos a questão do Enem, aqui vai tratar dos Englishes, e trabalha com os autores. A gente pega aqui um poema da Kamala Das, que é indiana, e vai trazer daí a biografia da Kamala, informações sobre a Kamala, criamos pequenos exercícios sobre os autores. Bem no comecinho do livro também colocamos esse poema Sorry I Drowned, eu acho que é quando entra os verbos no passado. Isso aqui também foi um texto que apareceu no curso, então eu queria deixar vocês assim bastante, né, deixar aqui o meu agradecimento, porque tudo que a gente viu no curso entrou nesse livro, que com certeza eu espero que seja aprovado no PNLD, que está sendo decidido, entregue um material aí no final de novembro, e esse livro pode chegar a milhares de alunos ou milhões de alunos pelo Brasil todo. Essa editora é bem forte no Nordeste, os livros dela sempre atingem milhões de alunos. Isso aqui eu achei interessante, que a editora aprovou, a gente colocou esse vídeo, fez um exercício bem interessante, a gente viu isso em sala de aula, eu não conhecia, que é uma carta que possivelmente alguém que tentou atravessar o mar. Por que a pessoa tentou atravessar o mar? A gente trabalhou aqui com projetos no material do professor,
trouxe a carta para os alunos lerem, fizemos perguntas bem simples sobre a carta, né? Se a carta é verídica ou não, mas é uma carta que se baseou aquele, que é bem famosa, né? Possivelmente foi encontrada no bolso de alguém que tentou fazer a travessia perigosa. E por que as pessoas fazem isso, né? No século XXI, principalmente? Colocamos imagens assim que mostram esse barco. Talvez a imagem não está boa aqui no vídeo, mas é aquelas fotos famosas, né? A gente conseguiu pegar muitas imagens e a editora aceitou desses barcos, né? Que cabem 100 pessoas e tem 600 pessoas. E muitos deles têm aqueles naufrágios famosos, né? Então a gente conseguiu discutir isso bastante. Isso foi uma coisa bem interessante, né? Estou chegando ao fim já, o tempo está passando rápido. A Rebeca Andrade falou uma coisa que dialogou muito com uma coisa que foi falada em sala de aula, onde ela falava assim, é um texto em português, aí a gente mostrou para a editora que era importante esse texto, a gente traduziu, colocou ele em inglês, e daí discutiu, né, fez exercícios para discutir essa questão do que ela trata. Tinha acabado agora as Olimpíadas de Paris, e ela fala numa entrevista, né, falou em várias entrevistas, eu gosto de inglês, mas eu não me sinto confortável em falar inglês. Eu não me sinto confortável porque as palavras perdem um pouco do sentido. E daí me veio à mente uma coisa que o Limário tinha citado, eu fui pesquisar depois, e ele falou essa questão do Fernando Meirelles, quando ele fala numa entrevista, numa mesa redonda no YouTube, com vários cineastas famosos, por que você prefere falar em português nos seus filmes? Daí ele fala aquele exemplo famoso do Mango Tree, né? Mangueira, eu posso traduzir Mango Tree para mangueira, e é uma árvore, mas em português, mangueira remete à minha mãe. Então a gente fez essa leitura e ficou muito interessante esse exercício. Naquela parte do indígena, trouxemos música em Guarani com inglês de um rapper brasileiro bem famoso, até que está tocando com a Alok, chamado Overá. Ficou bem interessante também. Tem vídeo, tem áudio. Trouxemos textos que falam do Médicos Sem Fronteira, que tem a ver com outro texto que a gente tinha colocado, e a gente tinha citado, e a gente discute quem é esse Medicina Sem Fronteira, e a gente traz casos de um haitiano, e tem um brasileiro também, a gente conseguiu pequenos vídeos onde eles falam do trabalho que eles fazem. Então, tudo muito articulado com essa questão humana, com essa questão de a favor do ser humano, e sempre essa discussão, por que existe guerra, por que existe barreiras. Nos infográficos, que a gente era obrigado a colocar, sei lá, 12 infográficos pelo livro todo, a gente tentou colocar do Canadá, da Itália, colocou coisa da Rússia, mas evitou Estados Unidos e Europa, né, e Estados Unidos e Inglaterra principalmente, que é onde tinha muita coisa já que a outra professora já havia deixado. A gente não podia mexer muito na parte que já estava, né, a alçada do livro pronta. Aqui nos infográficos a gente pesquisou, deu bastante trabalho, e achou que tinha que achar coisa que casasse com o tópico gramatical, que tivesse a ver com os alunos do ensino médio. Esse é um infográfico que trata da Nigéria. Quando a gente fala da Nigéria, traz um mapinha, tentando pensar nessa parte do professor, tentar ajudar o professor, né? Como eu e a outra professora somos muito de sala de aula, a gente tentou fazer um material que desse pouco trabalho para o professor, né? Vai para a sala de aula, já tem tudo meio pronto. Colocamos listening, esse aqui foi uma parte muito legal, a gente colocou isso já bem no comecinho do livro, que tinha a ver com o conteúdo, que vai falar, que é um videozinho, que vai falar que é das Nações Unidas e vai falar dos quilombos no Brasil. Aqui a gente colocou muita coisa da lição de quilombo que o Limário falou, inclusive eu coloquei no texto e passei para o inglês, e até alguém da editora comentou, nossa, mas você está falando que nos quilombos havia presença de algumas pessoas brancas e indígenas, isso não tem lugar nenhum. Eu falei, não, mas eu tenho uma boa fonte e assina embaixo, e realmente foi desse jeito, e tinha um dos textos que o Limário trouxe que trazia isso. As questões do Enem, a gente tentou fazer as coisas mais, assim, globalizadas possíveis, né? E o Enem é bem bom para isso. Então, a gente traz uma questão do Enem, puxa lá o autor, esse aqui é um autor porto-riquenho, o Tato Lavieira, que participou de uma questão do Enem em 2023. Então, tem a questão, os assuntos são bem interessantes,
são bem decoloniais. Então, a gente puxa a questão, mas no livro do professor a gente traz quem foi aquela pessoa que está ali na questão do Enem e tenta fazer um trabalho maior e mais decolonial. Essa questão do Enem, que é bem famosa, como a gente tinha muito acesso à imagem, a gente foi no. Isso aqui faz parte de um programa, um projeto de uma universidade americana, que é a California State University em Chico, na Califórnia, e a gente pegou as fotos coloridas, é uma série de fotos bem interessantes, e a gente anexou, e isso foi aceito. A gente trabalhou mais do que estava trabalhando até ali na questão. Trabalhamos também esse tema que a gente viu em sala de aula, Latinx, com accents e stereotypes. Isso a gente colocou mais ou menos no meio do livro, trabalhando com meme, trabalhando com essa atriz que é colombiana e americana. Ficou bem interessante. Nos listenings, então, como a gente falou, trouxemos coisas da China, e a gente colocou esse poema que eu adorei, eles gostaram muito, a gente mandou várias versões. Esse é uma homenagem até nossa para o curso, a gente conseguiu colocar uma análise do poema If I Must Die, do Rifat Al-Lahiri. A gente trabalhou com a biografia dele, de um jeito muito discreto, não podia ficar uma coisa assim muito escrachadamente, é sobre a Palestina que a gente quer falar, ou sobre Gaza, e a gente quer fazer o nosso ponto de vista. Mas a gente colocou o poema, tem uma análise bem delicada do poema, o vídeo é muito bonito, tem uma música, né, ele foi musicado, e aqui a gente gastou várias páginas de como é que o professor poderia fazer, e trabalhando com projetos, que a gente colocou essa letra, e não sei se vocês conhecem, mas foi citado em sala de aula, então esse poema dele, que é super triste, está homenageado no livro, os alunos vão poder acompanhar, If I must ouvir, die, if I must die, if I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings, make it white with a long... triste de parar, né? Mas é muito lindo. Colocamos a biografia, os alunos vão saber quem é Rifat Al-Lahiri. Aqui ele ficou uma coisa bem discreta, assim. A gente falou só que ele morreu em 2023, mas no material do professor, que é um local que a gente se sentia mais confortável, a gente colocou com todas as letras, como é que ele morreu, por que ele morreu, pelo que ele lutou. Aí no material do professor a gente escrevia em português e inglês. Colocamos também em alguma unidade mais uma figura interessante, que é esse menininho de Gaza, chamado Youssef Saad. Essa história é muito linda. Ele é um wood player, ele toca laúde, e ele começa o vídeo, a gente conseguiu trazer o vídeo, e ele toca a música, e ele canta na frente da casa destruída, e ele falando de todos os sonhos. É uma tristeza, é triste, é real, mas eu acho que é bem interessante. Os adolescentes que trabalharem com esse livro vão ter uma bagagem muito rica, humana. Ah, Trouxemos figuras, lembra que a gente mostrou que tinha no livro muita figura americana? Trouxemos cantores da Nigéria, que eu também não conhecia. Trouxemos esse da Venezuela, que faz uma coisa meio, não em termos de palavra, não como a Anitta, mas ele tem uma repercussão muito grande, pelo que a gente está entendendo. Milhões de pessoas nos Estados Unidos gostam dele, e ele faz uma coisa translanguage, assim, de cantar em inglês e mistura o espanhol. Então ele traz muitos elementos da Venezuela na música, e como a gente tem um grande número de alunos venezuelanos, acho que ficou bem interessante esse rapaz chamado Danny Ocean. E trouxemos também esse listening aqui com pessoas do chat. Então, eu sei que ficou tudo muito rápido, né? Aqui tem as referências, tudo muito... Então, fica o nosso agradecimento para a Juliana, para a Francesca, para o Limário, por todo esse conteúdo. Então, veja que bacana essa disciplina ter influenciado num livro didático. Eu espero que a gente tenha feito um trabalho legal. Estou louco para ver o livro. Prometo que assim que a gente tiver acesso ao livro pronto, né? Eles ficaram de nos mandar, o nosso nome vai aparecer em algum lugar lá na contracapa, o meu e da outra professora que me ajudou a fazer o material, e eu mostro para vocês. Então, queria agradecer
por vocês terem aqui nos escutado, e espero revê-los em breve. Um abraço para vocês. Obrigado por terem me escutado. E obrigado pela disciplina. Foi indescritível, foi inesquecível. Obrigado a todos vocês. Um abraço.